esse líquido bastante perigoso. Por que o carvão provoca chuva ácida? Porque a quantidade de enxofre no carvão é muito grande, não é? O carvão do Rio Grande do Sul, que é um carvão de péssima qualidade, tem uma quantidade de enxofre enorme, por isso ele é mal aproveitado, só serve, na verdade, o carvão do Rio Grande do Sul só para utilização em energia, não é? Não pode ser utilizado para coque na fabricação de aço e nem ferro-gusa. Bem, essa atmosfera americana é tão inóspita que a NASA seguidamente utiliza aquela drenagem ácida para replicar algumas regiões de Marte onde a acidez é muito parecida com essa dessas montanhas norte-americanas. Uma das formações das chuvas ácidas clássicas, e preste atenção, galera, que é química pura. Assim que a gente fica gravando alguns aspectos da química de forma legal, e vocês nunca mais vão esquecer que é a química que vocês vão aproveitar, não é? Nesse caso aqui específico, nós não temos a formação da chuva ácida relacionada com o ácido sulfúrico, tá? Mas sim com o ácido nítrico. Tá? Nós temos a presença de oxigênio, duas moléculas do oxigênio, que é o gás oxigênio. Nós temos aqui óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, mais a presença da água. Pode ver que isso aqui está começando a reação. Né? Quando chega nesse momento, nós podemos ter a presença de ácido nitroso ou ácido nítrico, não é? Dependendo de um de outro, tornando a chuva bem mais ácida. Tá? Essa é uma das formações da chuva ácida. Química pura, galera. A outra formação, que é a mais comum e mais característica, por exemplo, de São Paulo, e característica dessa chuva, deste fenômeno que aconteceu com essa usina termoelétrica, quando o fenômeno se transportou até a fronteira do Uruguai, nós temos a presença do gás oxigênio, entrando em contato com o dióxido de enxofre, que é muito, muito bandido, né? O trióxido de enxofre, o anidrido sulfúrico, anidrido sulfuroso, certo? Mais a água formando o ácido sulfúrico, tá? Que é uma chuva ácida bastante recorrente, que acontece muito, como eu falei, na cidade de São Paulo e nas regiões metropolitanas, não é? Agora, quando aparece assim, ó, galera, o trióxido de enxofre, o anidrido sulfúrico, o dióxido de enxofre, não tem jeito. Com uma presença até do sereno, nós já temos uma precipitação ácida, não é? Prejudicando bastante lavouras, não é, galera? O desenvolvimento das plantas, não é? A degradação dos materiais, dos monumentos, a degradação das construções. Prestem bem atenção, ó. Vocês todos que são engenheiros, e nós temos aí todas as engenharias, nós temos em maior número a engenharia civil. Estou dirigindo a todos, mas de modo específico para a engenharia civil. Não é por nada, tá? Não é por nada que se tem o costume de pintar os prédios e as casas. Tá? Não é só para beleza, é para proteção. Para proteção. Porque um dos fenômenos que mais prejudica e modifica o estado inicial dos materiais construtivos das edificações são as precipitações das chuvas com acidez e outros fenômenos importantes, tá? E a questão do solo, galera, tá? Nós podemos acelerar com essas precipitações de chuva ácida a liberação do alumínio. O alumínio em grande quantidade é um
é um metal tóxico, o cádmio, que é um metal tóxico em grandes dosagens, e prejudicam de forma enorme o cultivo, a plantação, a colheita dos hortifruti granjeiros. No caso específico do cádmio, ele tem uma relação direta com a produção, por exemplo, de rabanete, né? Nós sabemos que os rabanetes em solos onde tem uma incidência maior de cádmio, a sua produção pode diminuir em até 50%. Nós temos aqui a distribuição da chuva ácida pelo mundo, que é um slide para vocês terem como consulta. Tá? Alguma pergunta, galera, para nós iniciarmos algum debate produtivo? Por enquanto, não, professor. Galera, olhem bem esse slide que está na frente de vocês aí, tá? No final da década de 80, muito próximo da data que eu falei para vocês, daquele fenômeno que aconteceu com a termoelétrica do Rio Grande do Sul, que causou todo aquele fuzuê, aquele problema com o Uruguai, nós tínhamos todo domingo no Fantástico da época comentários e notícias sobre Cubatão de São Paulo. Cubatão era conhecido como Vale da Morte. Tá? Vocês podem ver aqui que é um smog bastante violento, e era assim que vivia Cubatão, que é um grande centro industrial de São Paulo, também possui refinarias de petróleo e outras empresas do ramo de combustíveis. E foi, na verdade, o start para que a nossa legislação ambiental em relação às emissões atmosféricas modificasse de maneira bastante drástica, não é? Cubatão hoje está num nível razoável de poluição, mas sofre os efeitos daquela época. De que forma? De que forma? Muitas pessoas que hoje estão aí com 30 anos, 25 anos, 35 anos, 40 anos, que nasceram naquela época de poluição tão grave, estão com alguns defeitos congênitos, não é? Com algumas doenças que foram adquiridas no útero materno devido à poluição grave. E muitas pessoas com essa mesma idade desenvolveram alguns cânceres típicos que se desenvolvem nas áreas onde são atingidas por esse tipo de poluição. Então, olha só a gravidade. Mas aqui não tem como dar coisa boa a presença no ar de material particulado com tanta intensidade, com dióxido de enxofre em tão grande quantidade, com dióxido de nitrogênio. Isso aí só pode causar um caldo da morte, né? Não tem jeito, né? E esses efeitos antropogênicos das liberações dos gases pela indústria e dos combustíveis fósseis ou não, né? Hoje eles estão localizados assim muito fortemente nos Estados Unidos e na China. Nos Estados Unidos um pouco menos, na China mais. Não quer dizer que na Europa, no Brasil e no Japão não ocorram, né? No Japão nós tivemos um protocolo bastante importante ambiental. Quem é que sabe o protocolo que foi assinado no Japão e que os Estados Unidos e a China não querem assinar de jeito nenhum, de proteção ambiental? Isso, parabéns. E esses efeitos naturais, liberando gases de ordem natural que reagem com a atmosfera, galera, porque nós temos gases que são formados naturalmente. Aí reagem com quem? Reagem com esses outros gases que não são naturais, que são formados o quê? Pelos processos químicos industriais e o seu não controle
nas emissões, não é? Nós temos aí, liberando material particulado na atmosfera, as erupções, e nós vamos abordar um exemplo de Pinatubo, a qual eu recordo de forma clara, muito clara, porque teve a ver com duas ocorrências climáticas aqui de Passo Fundo que eu já vou explicar para vocês, galera. E deixa eu falar algo aí, vocês que estão iniciando as engenharias. Um outro nicho de mercado, que eu toda hora estou falando para vocês prestarem atenção nos nichos de mercado, ficarem espertos no empreendedorismo, para vocês recuperarem o quanto antes, de forma rápida, esse investimento nas engenharias, são as perícias, não é? Toda empresa, toda indústria que tem uma chaminé e que emite gases atmosféricos, ela tem que obedecer uma legislação bastante rígida. E vocês podem trabalhar como peritos, tanto para a indústria como para os órgãos ambientais, não é? Então, eu recomendo a vocês, daqui 2 anos, 3, todos vocês, dentro de suas possibilidades, realizarem um curso de perícia ambiental. Tem as perícias lá da engenharia, que é uma coisa. Realizar também um curso aí para vocês terem as condições de serem peritos ambientais. Com o conhecimento, obviamente, da engenharia, vocês vão trabalhar nos fenômenos ambientais onde forem judicializados e que necessitem da presença do engenheiro. Tá? É um bom e belo nicho de mercado. Essa ocorrência natural de gases, tá? Que vocês, obviamente, já sabem qual é, que é o dióxido de enxofre. Tá? Hoje a maior quantidade de enxofre coletado no mundo são nos arredores dos vulcões que estão em atividade, mas com atividade bastante leve, né? A população que mora ao redor, eles recolhem toneladas, toneladas e toneladas de enxofre. Quando aconteceu essa erupção vulcânica do Pinatubo, e ela teve uma ação ambiental mundial, porque ela diminuiu, ela causou um decaimento bastante sensível, não é? Na temperatura mundial. Nós tivemos 2 pequenas nevascas em Passo Fundo, que eu lembro assim, que eu acho que foi 2 das últimas, se não me engano. Em 90 e depois em 91, logo depois da erupção do Pinatubo. E eu lembro que as emissoras de rádio, jornais falavam que aquele decaimento, que aquele inverno tão rigoroso, eu não sei se é verdade ou não, eu só sei que eles aventavam a possibilidade daquela nevasca e daquele ambiente tão gelado no inverno ter uma relação direta com o decaimento da temperatura mundial ocasionado pelo Monte Pinatubo. Não é? E acredito que seja verdade, porque nós tivemos as grandes ocorrências de modificação na topografia mundial com a queda dos meteoros. O que os meteoros causaram, né? Material particulado na atmosfera que impedia a passagem da luz. Aqui nós temos 3 desenhozinhos que mostram para vocês de forma bem didática, tá? O que acontece quando nós não temos essa proteção, né? Porque a atmosfera possui em sua composição, a sua formação, gases que absorvem a radiação infravermelha, né? Parte dessa radiação ela volta para o espaço e outra parte volta para a Terra. Tá? E com essa volta,